Eu traí o homem que eu amo do jeito mais feio que existe, deixando ele sozinho com o peso que era meu também e fingindo que não era. Eu tô falando baixinho porque dói, porque ainda tem gente que pode ouvir e porque aqui nesse banco gelado do tribunal do júri tudo faz eco. Eu cheguei cedo, antes de todo mundo, com uma garrafa de água amassada na bolsa e a sensação de que eu tava carregando uma pedra no estômago. O ar-condicionado bate no pescoço, eu arrepio. A sala vai enchendo devagar, um zum-zum que parece feira, só que com gente que já decidiu de que lado tá. Eu olho pro Renato lá na frente, num terno escuro que parece maior que ele hoje, e penso que a gente não sabe mais onde pôr as mãos, nem a minha, nem a dele. Me diz teu nome e de onde você tá me ouvindo, por favor. Eu queria saber quem tá aqui comigo nessa hora. Às vezes ajuda a imaginar um rosto, um canto da casa, alguém respirando do outro lado. E se essa história te toca, se você acha que vale ouvir até o fim, dá um like e se inscreve. Fica comigo. Eu preciso contar e eu preciso que alguém escute. O promotor ajeita uma pilha de papéis, passa o dedo na borda como quem afia uma faca. O juiz ainda não entrou. A mãe do menino fica de pé, encostada no banco da família, com um terço enrolado nos dedos. Ela não me vê, ou finge que não. Eu não culpo. Eu também tento não me ver faz meses. Tem imprensa no fundo, microfones escondidos em celulares, gente de olho brilhando por notícia. Uma moça do fórum pede pra eu não comer nada ali dentro, só água. Eu aceno, agradeço, como se fosse educada por natureza. É máscara. Eu sinto uma vontade absurda de sumir na parede, virar uma sombra, não respirar alto. Um oficial passa perto e pergunta baixinho se eu sou família do réu. Eu digo que sou esposa. A palavra sai arranhando a garganta. Esposa. Eu queria dizer mais. Queria dizer o que prendi até agora. Mas o corpo me puxa de volta pro silêncio. Ele aponta o lugar onde eu posso ficar, na galeria, e segue. Eu sento, aliso a barra da saia, confiro no celular uma mensagem da minha filha. Mãe, vai dar certo? Eu demoro pra responder. Boto só um coração e fica com a tia, eu te ligo depois. Mando e guardo o telefone como se ele tivesse ficado quente demais. O advogado do Renato chega, dá um tapinha no ombro dele, cochicha qualquer coisa que eu não ouço. Renato não olha pra trás. Não olha pra mim. Eu entendo. Ontem à noite, no telefone, ele falou, dorme, e desligou antes que eu dissesse, eu não durmo há meses. Ele sempre foi de resolver as coisas no concreto. Prego, parafuso, conta paga. Isso não tem ferramenta. Isso corrói por dentro. Quando ele ajeita a gravata com a mão trêmula, eu vejo o mesmo gesto que ele faz quando tá nervoso e tenta fingir que não. É um detalhe bobo, mas me carte. Eu me agarro a esses detalhes como quem segura na borda de uma mesa para não cair. Eu ouço um senhor comentar atrás de mim que tá na cara que foi dolo eventual, como se fosse receita. Eu não entendo de termos. Eu entendo de noite que não passa, de barulho que não sai da cabeça, de evitar o espelho. A família do menino fala baixo entre si. Tem um rapaz com a mão no ombro da mãe. Ela aperta o terço, olha pro chão. Eu queria dizer pra ela que eu não sou um monstro, que eu não acordei querendo matar ninguém, que eu sei o nome do filho dela, que eu sei. Eu não falo. A minha sogra tá 2 fileiras à frente, o cabelo preso, a postura dura. Desde o começo ela me olha como quem olha uma ideia ruim que o filho insistiu em manter. Ela não sabe de tudo, ou finge que não sabe. Eu não sei o que é pior. Quando o oficial anuncia todos de pé, a sala levanta numa onda desengonçada. O juiz entra com um ar cansado de quem já viu muita vida acabar ali. Ele não me olha, claro. Ele vê papéis, prazos, leis. O promotor ajeita a gravata, o defensor segura uma caneta como se ela fosse da sorte, e eu fico ali, sentindo frio nas pernas e pensando no barulho do ar. Renato inspira fundo. Eu vejo o peito dele subir uma vez. Eu vejo a nuca dele
o cabelo cortado curtinho. É a nuca do pai da minha filha, do homem que sabe consertar a torneira e esquece de comprar pão. É a nuca de alguém que eu deixei ali sozinho, e isso me dá náusea. Eu sento de novo quando todos sentam, e o banco range alto demais, como se eu tivesse feito algo errado só por me mexer. Eu havia trazido uma blusa extra, caso o ar tivesse muito forte, mas eu esqueço dela no fundo da bolsa. Eu esqueço de muita coisa desde aquela noite. O mundo funciona por cima de mim, como se eu fosse um degrau. No corredor, antes de entrar, uma mulher que eu não conheço me reconheceu de um jornal qualquer, falou força. Eu agradeci sem coragem de perguntar se era força para ele ou para mim. Eu vivo nesse meio termo desde então. Eu só sei que hoje tem uma linha desenhada no chão. Depois de hoje não tem volta. Ou volta só de nome. A gente sabe quando a vida tá prestes a ser outra, porque o corpo muda, o som muda. Até a água na boca fica metálica. Eu decido não olhar o relógio para não ver a hora passar. Em vez disso, eu conto as listras do piso. 1, 2, 3, até perder a conta. Meu joelho bate de leve no banco da frente e o senhor de terno cinza me lança um olhar de censura. Eu abro a mão, peço desculpa só com a boca. Fico parada. O promotor folheia as folhas com força. Em cima da mesa deles tem uma pasta com um clipe amassado, um marca-texto amarelo. Eu enxergo tudo como se cada coisinha tivesse um brilho próprio hoje. Talvez seja o medo. Talvez seja porque eu tô tentando não pensar no que vem. Talvez seja porque eu devo alguma coisa que não dá mais pra carregar. Eu lembro do dia em que o advogado falou comigo, no escritório, ar frio do ar-condicionado igual, cheiro de café fraco. Não fale nada. Deixa que eu falo. Hoje é só acompanhar. Eu queria perguntar, e quando chega a hora que a gente não aguenta mais acompanhar? Mas eu calei. Eu tenho praticado esse silêncio como quem faz academia. Vai ficando mais fácil e ao mesmo tempo te arrebenta. À minha esquerda, um repórter cochicha na película do celular, grava um off de 2 segundos e desliga. Esposa presente, eu ouço. Eu viro o rosto como quem não é comigo. Só que é. Tudo é comigo. Esse é o problema. O juiz solta um pigarro, conversa com o escrevente, verifica um documento. Eu aperto a garrafa na mão até amassar mais. Eu penso no Renato me falando, no começo de tudo. Confia. E eu confiava. Eu confiei e eu me pendurei nessa palavra como se ela fosse dar conta do que a gente tinha feito. Só que confiança não limpa nada. Confiança às vezes só te dá fôlego para aguentar mais dias. Eu olho de novo para a mãe do menino. Ela tira um lenço da bolsa e enxuga o canto do olho com cuidado, como se não quisesse estragar a maquiagem que ela fez para estar aqui. Eu me emociono, mas não choro. Eu não choro em público desde que tudo estourou, porque cada lágrima minha parece um roubo. Renato se mexe pela primeira vez. Passa a mão no rosto, rápido. A aliança brilha com a luz do teto. Eu lembro de quando a gente comprou aquela aliança, na loja do centro, ele xingando o preço e eu rindo. Era simples. A gente era simples. Eu fico pensando quando foi que a nossa vida começou a ter esse roteiro de tribunal, polícia, jornalista na porta. Foi rápido, mas ao mesmo tempo parece que foi uma coisa que vinha vindo, como infiltração que só aparece quando a parede cede. Eu sinto o gosto de ferro na boca e bebo um gole d'água que não ajuda em nada. Eu tento rezar. Não sai. Sai um desculpa mudo que não chega a lugar nenhum. Do lado, uma moça pega na minha mão, sem olhar para mim. Mão de unhas curtinhas, pele quente. Eu levo um susto. Olho. Ela não me encara. Só aperta e solta. Eu quase agradeço, mas fico quieta. É como se ela tivesse sentido o desespero vazando dos meus poros. Eu tento respirar pelo nariz, devagar. Eu ouço meu coração no ouvido. É barulhento. É irritante. Eu queria trocar de lugar com qualquer pessoa aqui por 5 minutos, só para descansar desse som. O juiz bate o malete devagar, uma vez, não para começar, mas para lembrar que ele existe. Ele pede silêncio, como se tivesse barulho além do nosso medo. O defensor se inclina para frente. Pronto. O promotor pigarreia. Eu encosto as costas no banco e sinto o nó do banco nas minhas costelas. Eu me ajeito. E é isso.
Eu tô aqui, ele tá ali. A família tá ali. A imprensa tá ali. Não tem mais avenida para onde correr, só corredor e uma porta que vai abrir ou fechar para alguém. Eu penso, eu não vim aqui só para ver. E essa frase me assusta tanto que eu quase volto pro corpo e fico quieta. Quase. Eu lembro do momento em que a gente atravessou a porta do fórum pela primeira vez, semanas atrás. A segurança pediu documento, botou as nossas coisas no raio-x, perguntou se a gente tinha tesoura, canivete. Eu pensei que o que deveria ser confiscado não estava em nenhuma bolsa, estava dentro de mim. Eu sorri para a moça da segurança por reflexo, um sorriso que não encosta no olho. Hoje eu não sorrio. Eu guardo a boca num formato de linha. Quando alguém precisa passar, eu junto os joelhos para dar espaço. Eu penso no meu pai, que se fosse vivo teria me dito, assume. Penso na minha mãe, que só diz, come alguma coisa, e acha que comida resolve. As mães tentam resolver tudo com prato cheio e cobertor. Tem coisa que não tem cobertor. Renato olha para o defensor e faz um sinal minúsculo com a cabeça. Eu sei o que é. É o jeito dele de dizer, tô aqui. Eu fico pensando se ele ainda quer que eu esteja. Porque tem horas nesses meses que eu senti que eu não era mais a pessoa que ele amava. Eu era a pessoa que ele estava protegendo. Amor e proteção não são a mesma coisa. Eu não sei se eu mereço nenhuma das duas. Eu só sei que eu sinto um cansaço que pesa no corpo como roupa molhada. E essa roupa não seca nunca. O escrevente finalmente empilha os papéis que faltavam. O juiz passa os olhos por cima, dá um suspiro. Ele tem a cara de quem vai falar algo que não tem retorno. Eu reconheço esse momento porque eu mesma já falei coisas que não voltam. Eu já fechei portas com palavras. Hoje eu posso abrir uma, ou trancar de vez. Minhas mãos suam. Eu seco na barra da saia, como se isso fosse resolver. A porta do fundo abre e mais 2 pessoas entram apressadas. Pedem licença, sentam. A mãe do menino aperta o terço com força, que dá pra ver de longe. O promotor coloca os óculos, uma coisa lenta, quase teatral. O defensor ajeita os ombros, alinha a postura. Renato encosta os pés no chão, firma a planta, como quem vai se preparar para um empurrão. Eu sinto a garganta fechar, aquele nó que não dá pra engolir. Eu tenho vontade de tossir, de gritar, de sair correndo. Eu fico. Silêncio, por favor, o juiz diz. A voz dele não é grossa nem fina. É uma voz que manda sem precisar impor muito. Ele olha pra frente, não pra ninguém. Este tribunal vai proferir a sentença. Essas palavras, nessa ordem, cortam o ar como se alguém tivesse aberto uma janela gelada. Eu ouço alguém puxar o ar atrás de mim. Eu sinto minha perna tremer. Eu apoio os pés mais firmes no chão. Eu penso no que eu prometi pra mim mesma quando acordei hoje, naquela cozinha fria, com a luz do corredor acesa, porque eu não quis acender a do teto. Eu disse chega. Eu disse sem som, mastigando o pão sem gosto, olhando pro copo de café que eu nem bebi. Eu disse chega pra ninguém ouvir. E agora que o juiz começou a falar, eu sinto esse chega subir do estômago como um soluço. Ele começa, este tribunal, e a sala inteira parece curvar. Eu seguro na borda do banco como se fosse cair. Eu não caio. Renato não vira. Ele não precisa virar pra saber. Eu acho que ele sente. Ele sempre sentia quando eu estava prestes a fazer alguma coisa que mudava a casa. Ele sentiu quando eu disse que queria comprar o apartamento menor. Ele sentiu quando eu disse que queria tentar mais um filho e depois não quis mais. Ele sente o meu corpo se preparar para levantar. Eu sinto a reação dele à distância. Uma tensão na nuca, um músculo que movimenta só quando ele segura um mundo com os dentes. O juiz continua, falando de artigos, de jurisprudência, de voto dos senhores jurados. Palavras que fazem sentido para eles, mas que para mim são só um corredor longo com luz de neon. Eu respiro. Minhas costas suam. O tecido da blusa cola. Eu penso na minha filha, nos olhos dela quando perguntou se o pai voltava para casa quando acabar. Eu disse que sim, sem saber se era verdade. Eu penso nela sentada na sala da minha cunhada, talvez comendo biscoito
olhando para o celular, esperando qualquer sinal. Eu penso nela e minha boca abre sozinha, como se fosse puxada por um fio. Eu sinto alguém do meu lado virar o rosto, como se percebesse o movimento. Eu fecho os olhos por um segundo. Eu abro. Eu não escuto mais nada além da minha própria decisão querendo sair. O juiz bate o malete de novo, para cortar um burburinho que eu nem ouvi. Eu tremo. Eu endireito a coluna. Eu encosto os pés, as mãos, tudo que eu posso, em alguma coisa sólida. Eu fico um segundo a mais. Eu ainda tô sentada. Mas eu já não tô. Eu tô num lugar entre uma coisa e outra, que parece um degrau que você ainda não sabe se sobe ou se desce. E é nesse segundo que eu entendo que o que eu fizer agora vai mudar o resto dos nossos dias, de um jeito que não dá pra filmar e corrigir depois. Eu sinto um calor subir no rosto. A sala tá fria. Eu não tô. O juiz respira pra dizer a frase que vem em seguida. E eu, com a mão apertando a borda do banco, penso no que aguarda do outro lado desse ar. Eu penso, e não tenho mais onde esconder esse pensamento. Eu só tenho ele, e o Renato ali na frente, e a mãe do menino, e um país inteiro que não me conhece. Eu fico com a boca aberta, por um segundo que parece muito, e eu seguro o fôlego, porque a próxima coisa que eu fizer não tem volta. Eu quase levanto. Eu quase. E aí, para não levantar, eu volto para a noite que eu tento evitar todo dia. Eu me vejo entrando na casa da minha cunhada com o bolo de milho ainda quente, o cheiro de cerveja misturado com desinfetante barato, música alta demais para a sala pequena, meu tio falando alto, a risada do meu sobrinho berrando por cima. Eu não queria estar ali. Eu estava cansada, irritada. Sabe quando a cabeça já chega cheia? Renato me abraçou de lado. Vai ser rapidinho. E foi para a cozinha dar oi pro cunhado. Eu fui pro banheiro, me olhei no espelho e fiz aquela cara de força. Passei batom como se batom ajudasse. Na mesa alguém derrubou guaraná. Minha sogra falou, olha a bagunça. Eu ri por educação. E aí os copos começaram a aparecer na minha mão como convite. E eu fui aceitando, porque com família é difícil dizer não sem virar assunto de roda. 2, 3 goles. Eu parei de contar. Achei que estava tudo sob controle. Aquele controle que a gente finge. A janela estava aberta e entrava um vento morno. E eu repetia para mim mesma que ia embora cedo. E eu queria muito ir embora cedo. E dormir. Eu não dormia direito já fazia tempo. Teve uma hora que Renato encostou do meu lado. Falou no meu ouvido. Mas meia hora, tá? Eu fiz cara feia. A gente discutiu baixinho no corredor. Aquela coisa que só casal entende. A voz presa atrás dos dentes. Você falou que ia ser rápido. Eu tô aqui, não tô. Você nem me ouviu hoje. Não começa. Esse não começa foi a faísca. Eu peguei minha bolsa. Ele percebeu na hora e veio atrás. Minha cunhada perguntou, já? Tão cedo? Eu disse que não tava legal, que tava com dor de cabeça. E ela fez aquele biquinho de pena que me dá raiva. No portão, o ar era melhor. Eu respirei e quis chorar sem ter motivo certo. A chave gelada na minha mão. A rua com pouca luz. Um cachorro latindo longe. Renato colocou a mão nas minhas costas. Aquele gesto automático de anos. Eu endureci. Eu só queria ir embora. A gente entrou no carro. O banco ainda com o cheiro de amaciante do pano que eu tinha passado no fim de semana. O rádio ligou sozinho, numa estação velha, musiquinha boba de fim de festa. Eu tentei achar o volume, errei, aumentei demais, baixei correndo, ri sozinha do susto. O cinto apitou e eu puxei no automático. A minha cabeça girava um pouco, não por causa da música. Eu pensava na minha filha dormindo na casa da tia, no dia seguinte de escola, no tanto de coisa para resolver. Renato falou, deixa, eu... E eu cortei com um gesto que eu me arrependo até hoje. A gente saiu da vaga devagar. Eu lembro da sombra da árvore dançando no vidro. Na esquina, tinha um buraco que a gente sempre desvia. E eu desviei tarde. O carro fez aquele barulho seco de roda no vão. Um tim. Eu xinguei baixo. Calma,
ele disse. Eu falei que estava calma, e não estava. A rua seguinte era mais escura. Tinha um poste queimado. Eu sempre reclamei disso no grupo do bairro. A avenida lá na frente com o semáforo amarelo piscando. Pouca gente. Eu olhava para o lado, via as vitrines fechadas, os cartazes de promoção colados tortos. A gente discutiu de novo. Por nada e por tudo. Você ficou lá rindo com eles e me deixou sozinha. Eu não te deixei. Você gosta desse papel, né, de filho bonzinho? Pelo amor de Deus, não aqui. Eu nem sei por que eu tava tão doída. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse só eu querendo briga pra não engolir coisa maior. Eu lembro do meu hálito. Eu sentia o álcool subindo. Aquela quentura na boca que dá vergonha de chegar perto. Eu encostei a língua no dente e senti um gosto doce de cerveja ruim. Eu fingi que tava normal. Eu sempre fui boa de fingir normal. A música mudou pra uma antiga, que o meu pai ouvia. Isso me deu um soco. O volante. Eu não vou falar do volante. Eu vou falar da minha mão suando. Livros velhos da escola que meu pai carregava. Essa música no rádio grudada com aquela lembrança. E aí, do nada, um barulho. Um barulho que eu não quero descrever, mas ele existe na minha cabeça até hoje. Um som seco. O corpo inteiro travou. Minha respiração sumiu. O carro vibrou por um segundo. O retrovisor balançou. Eu vi uma luz sumindo, um farol ficando pequeno e um pedaço de tecido escuro atravessando a visão. Eu lembro da cor sem querer lembrar. Eu lembro da cor como se ela tivesse sido escolhida para me perseguir. E eu travei. Eu congelei. Tudo ficou muito rápido e muito lento ao mesmo tempo. Renato botou a mão na minha nuca, me puxou pro encosto, falou: "Olha pra mim, olha pra mim." E eu só consegui olhar pro nada, pro vidro, pra frente, como se a rua fosse me engolir. Eu ouvi uma voz vindo de algum lugar, um grito distante, ou pode ter sido dentro da minha cabeça. Minha pele inteira ficou gelada, meus dedos travaram. Eu queria abrir a porta, sair correndo, voltar, fazer qualquer coisa, todas as coisas. Eu não fiz nada. Eu parei. E nesse parar, ele chegou mais perto e falou baixinho, com a cara colada na minha: "Respira, tá? Respira, por favor." Eu respirei mal. Eu respirei como quem tá engolindo faca. Eu lembro do cheiro do carro naquele segundo. Amaciante, álcool, um perfume barato que ficou no banco de alguma carona. Eu lembro da rua vazia, o vento passando por uma fresta de janela mal fechada, aquela corrente de ar que faz barulho de assobio. Eu lembro das minhas mãos tremando uma na outra, como se uma pudesse segurar a outra no lugar. E eu lembro dele encostando a testa na minha, um gesto que ele faz quando não sabe mais o que fazer. "Eu resolvo", ele disse, e foi a única frase inteira que atravessou a cortina na minha cabeça. Eu resolvo, eu assumo. Eu ouvi isso como se fosse uma corda jogada num poço, e eu me agarrei. Eu me agarrei por pavor, por amor, por vergonha. Eu me agarrei porque eu sou covarde. Eu me agarrei porque eu queria desaparecer e ainda assim continuar viva. A volta para casa foi muda. O rádio desligado, o som de pneu no asfalto molhado de sereno. Eu não chorei. Eu nem pisquei. Eu encostei a cabeça no vidro e contei as luzes dos postes para tentar não pensar no que a gente tinha deixado para trás. Renato com a mão no câmbio, a outra no... não importa. Ele olhava para frente, aquela atenção que eu conheço, o queixo rijo, o músculo da têmpora pulando. Em algum cruzamento ele parou uns segundos a mais do que precisava, como se estivesse reorganizando o mundo dentro da própria cabeça. Eu não falei nada. As palavras estavam na minha boca e eu cuspi nenhuma. Eu engoli. Eu fiquei com a boca seca, língua pesada, um gosto de ferrugem. Em casa eu fui pro banheiro e lavei o rosto com água gelada até a pele ficar vermelha. Eu queria arrancar a noite de mim com a toalha. Ele bateu de leve na porta, não entrou. "Tá tudo bem?" Não tava. Eu disse tá.
Eu disse porque as pessoas dizem tá para não escutar o que vem depois. Eu sentei no chão do box, a água caindo, e fiquei ali. Quando eu saí, ele estava na cozinha, com um copo na mão e o olhar perdido. Ele não bebeu. Ele só segurou o copo como quem segura um tempo. Amanhã a gente vai... Ele começou e parou. Eu sei, eu respondi, e também parei. A gente dormiu sem encostar. Ele virou para um lado, eu para o outro, e o colchão pareceu um abismo no meio. De manhã o telefone tocou cedo. Minha cunhada, falando de qualquer bobagem, perguntando se eu tinha esquecido uma blusa lá. Eu respondi no automático. Depois o meu celular apitou com uma notícia no grupo da rua. Alguém viu a ambulância na esquina da Santos Dumont? Dizem que teve um atropelamento. Eu congelei. Eu acho que eu não respirei por uns segundos. Eu fui no quarto da minha filha, que não estava lá, de propósito. Eu precisava ver a cama vazia. Eu precisava lembrar que ela estava longe, que ela não viu nada, que ela estava salvo. Renato passou a mão no cabelo, cansado. Ele me olhou e eu entendi o que ele estava dizendo sem falar. Silêncio. Por enquanto, silêncio. Depois vieram os passos se parecem de filme. O telefone do advogado, que a gente conhecia de vista, virou parte da rotina. O escritório com a parede cheia de diploma. A caneca personalizada com um direito penal e uma balança desenhada. Ele falando, vocês não falam com ninguém, vocês me ligam para qualquer coisa, vocês não se contradizem, vocês respiram fundo. Eu assentia. Renato fazia perguntas. E a imprensa? Se procurar, não responda. E se alguém reconhecer, não se comprometam. Eu só lembrava do barulho. As frases do advogado eram tubos de PVC que eu via de longe. O mundo virou ruído claro com palavras duras atravessando. Na vizinhança, os cochichos começaram em outro tom. Dizem que foi um carro preto. Dizem que o motorista. Eu tremia quando escutava a palavra motorista. Eu fingia que eram outras pessoas. Eu ia ao mercado e sentia os olhos nas minhas costas, mesmo ninguém olhando de fato. No caixa, a menina que sempre pedia CPF na nota me chamou de moça, com um cuidado que ninguém usava antes. Eu cheguei em casa com o saco de pão amassado e vomitei no tanque. Cheiro de água sanitária, minha cabeça girando. Renato me deu água, encostou a mão nas minhas costas e eu quase falei. Raiva de mim, raiva de não falar. Eu lavei a boca, vi minha cara no reflexo do vidro da lavanderia e não reconheci. Minha sogra veio em casa naquele fim de tarde, entrou sem pedir licença, como sempre. Olhou para a bagunça da sala, ajeitou uma almofada e me mediu com um olhar de cima a baixo. Ele vai ficar bem, ela disse para ninguém. Eu concordei com a cabeça. Você precisa ser forte, ela completou como se fosse uma ordem. Tô tentando, eu disse, e ela sorriu com um canto de boca. Se tivesse tentado antes, ela deixou no ar, eu deixei cair. Eu não rebato mais minha sogra. Eu não tenho força. Renato pediu para ela não ligar pro resto da família. Ainda não. Ela resmungou qualquer coisa sobre pecados que voltam, sobre gente que merece o que colhe. Eu sei que parte dela odeia, parte dela ama. As duas partes me esmagam. Minha filha, quando voltou da casa da tia, veio direto pro meu colo. Ela é esperta. Ela tem uns anos a menos que o que eu acho que o mundo pede, e já entendeu mais do que deveria. Pai tá triste? Tá. E você? Eu engoli um não. Também. Por quê? Eu abri a boca e fechei. Eu disse, a gente comete erros e tenta arrumar. E ela ficou me olhando com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Erros grandes? Ela perguntou. Eu juro que meu coração parou de bater um segundo. Erros que a gente não queria cometer, eu disse, e mudei de assunto. Ela encostou a cabeça no meu peito e ficou quieta. À noite ela apareceu na nossa cama, do nada, e dormiu no meio. Não por medo, por garantia. Eu acordei de madrugada com a mão dela procurando a minha. Vieram as visitas de gente que some e aparece quando tem tragédia. Amigas que mandavam mensagem, conte comigo, e sumiam quando eu respondia. Vizinho que ofereceu carona para audiência, como se isso fosse bondade ou curiosidade.
Eu virei vitrine de gente boa e de gente ruim, e eu não tinha como fechar a loja. Renato ficou mais calado. Ele ia para o trabalho e voltava com a cara pesada, tomava banho demorado, deixava a água batendo no ombro um tempo longo. Uma noite ele saiu de toalha, encostou a cabeça no meu joelho, ficou ali 1 minuto. Eu não queria que fosse assim, ele disse quase sem voz. Eu sei, eu respondi, porque o que mais eu ia dizer? Ele levantou, botou a roupa, deitou de lado e dormiu sem dormir. Eu olhei o teto até de manhã. Teve um dia que a gente foi à delegacia, não para falar, para assinar uma coisa que o advogado disse que precisava. Eu lembro da cor da sala, verde musgo. Eu lembro de uma mulher preenchendo um formulário com o barulho da unha batendo no teclado. Eu lembro de um rapaz do outro lado dizendo, sem olhar para mim: difícil, né? Eu concordei com um som que nem foi palavra. No corredor, uma moça chorava num banco de plástico. O choro dela parecia minha cabeça por dentro. Eu queria sentar do lado e perguntar o que ela perdeu. Eu passei reto. A gente passa reto por muita coisa quando tem uma coisa gigante dentro ocupando tudo. Na imprensa, a história virou número, virou sigla, virou caso. Eu detesto essa palavra, caso, como se fosse uma pasta que você abre e fecha e escreve conclusão. A gente virou arquivo. A mãe do menino aparecia em fotos que eu não queria ver, chorando com dignidade, segurando o terço que hoje ela segura ali, 3 fileiras depois. Eu acompanhei de longe, com culpa de quem espia pelo buraco da fechadura. Eu queria pedir desculpa para ela todo dia, e todo dia eu não fazia. Eu prometia que na hora certa eu ia. E a hora certa foi ficando, e eu fui murchando. Eu virei uma casca que anda. Aqui dentro, hoje, o promotor fala e mostra fotos. Eu não olho. Eu sei o que tem nelas. Bicicleta amassada, um pedaço de tecido, um tênis no canto. Eu sinto minhas mãos tremerem e enfio as unhas na palma para ver se a dor física puxa de volta. O defensor fala em tese, fala em dúvida, fala bonito. Eu fico com náusea. Eu ouço prova, nexo, culpa, culpa, culpa. Essa palavra tem peso próprio. Ela cai no chão e faz barulho. A imprensa tá com o celular levantado, colher de pau mexendo no caldeirão. Eu respiro pela boca, porque o nariz parece que fechou. O juiz observa com aquela cara neutra que eles treinam. Ninguém sabe o que eu sei. Não porque eu seja especial, porque eu sou covarde. Eu olho pro Renato e vejo ele encolher milímetros quando aparece uma foto no telão. Ele olha pro chão, esfrega o dedo na aliança, faz um movimento compulsivo no queixo. Eu conheço. É o gesto dele quando tá segurando fala. Eu queria tocar nas costas dele, dizer, eu sei. Eu não posso. Eu não quero que ele sinta raiva de mim. E ao mesmo tempo eu preciso que ele sinta. Eu mereço. Eu fico num lugar entre pedir desculpa e pedir que ele continue, que ele aguente mais um pouco, porque a minha hora tá chegando. Eu sinto isso na pele. Eu sinto minha hora como se fosse febre. Tem uma moça do meu lado mexendo na bolsa sem parar. Ela tira e guarda lenço, tira e guarda, como se isso impedisse alguma coisa de cair. Eu acompanho o movimento com um canto do olho e penso nas minhas próprias mãos, que não param quietas há semanas. Eu já lavei a casa às 3 da manhã, eu já organizei gaveta que eu nem lembrava que existia, eu já passei roupa que não precisava. Eu tentei ocupar meu corpo para ver se a cabeça me deixava em paz. Não deixou. O barulho daquela noite volta quando eu tô no banho, no ônibus, no mercado. Eu escuto ele dentro de outras coisas. Eu escuto ele aqui agora, por baixo da voz do juiz. Minha filha me mandou uma mensagem há pouco. Mãe, tô vendo pelo rádio da tia. Eu nem sabia que rádio de tia ainda existe. Eu pensei em responder desliga, pensei em não ouvir isso. E escrevi eu te amo, porque foi tudo que eu consegui. Ela escreveu eu também. Eu fechei os olhos e a vi pequena, no berço. Aquela primeira noite que eu entrei no quarto com medo de encostar nela e quebrar. Eu sou a mesma pessoa e eu não sou mais. Eu tô num corpo que carrega um segredo que não pertence só a mim.
E esse segredo tá ferindo gente que não tem nada a ver com isso. Meu estômago dá um nó que não desata. O juiz muda o tom. Eu percebo porque o ar muda. Ele fala de votos, de entendimento, de responsabilidade. A palavra responsabilidade me atravessa como madeira com farpa. Eu penso nas vezes que eu fugi dela, por medo e por amor. Eu penso no dia que eu disse sim para uma coisa que eu devia ter dito não. Eu penso no jeito que Renato me olhou no espelho do banheiro naquela manhã e disse confia em mim. E eu confiei, porque era a única coisa que eu sabia fazer com ele. E eu penso que confiança sem verdade vira cárcere. Eu tô presa nisso faz meses. Eu não aguento mais. Eu respiro fundo. O ar entra e arranha por dentro. E eu sinto as pernas prontas. Tem gente que diz que a gente sabe a hora. Eu sempre achei isso papo. Hoje eu acho que tem uma hora sim. Não tem anjo falando no ouvido, não tem música subindo. Tem um silêncio diferente. Um silêncio que parece que abre espaço. Eu sinto esse espaço abrindo dentro de mim. Como se eu pudesse enfiar uma frase ali e ela coubesse inteira. Eu coloco a mão na bolsa, tiro a garrafa de água, molho a boca. Eu olho para o juiz, para o promotor, para o defensor, para a mãe do menino. Eu olho para o Renato por um segundo de nuca. Eu coloco a garrafa no chão, devagar, como se eu tivesse com medo de acordar alguém. O banco sobre mim parece menor. Meus joelhos alinham, eu empurro os pés contra o chão como quem testa o terreno. O coração, eu não vou mentir, parece que vai sair pela boca. Eu ouço sangue dentro da orelha. Eu mordo a parte de dentro do lábio. Eu sinto o gosto de ferro de novo. Minha mão esquerda solta a borda do banco e fica no ar, indecisa. É um gesto ridículo visto de fora, mas para mim é um abismo. Eu penso no nome do menino. Eu sei o nome dele. Eu não falo aqui porque não sei se eu tenho esse direito. Eu penso no nome dele e ele me puxa para frente. Eu mexo o corpo um pouco, milímetros. Quase ninguém repara, mas o banco ranja, entrega. Um oficial olha na minha direção sem entender. Meu peito sobe e desce rápido. Eu tento controlar. Falho. Eu abro a boca. Sai um ar. Não sai som. O juiz continua falando e as palavras dele viram pano de fundo. Eu tô dentro de outra coisa agora. Eu tô naquele ponto antes da beira em que você sabe que tem chão ainda, mas ele tá acabando. Eu ouço condenado em algum lugar, ou talvez eu tenha imaginado. Eu sinto o peso dessa palavra buscando onde pousar. Eu sei onde ela quer pousar. Eu fecho a mão. Abro. Fecho. Como se isso fosse coragem. Renato mexe a cabeça num gesto que só eu conheço, quase imperceptível, como se alguém tivesse passado a mão no cabelo dele contra o sentido. Eu não sei se é um aviso, se é uma súplica para ficar sentada, se é só um espasmo de nervo. Eu queria que ele virasse, olhasse para mim e me desse um olhar que dissesse vai. Eu também tenho medo desse olhar, porque se ele disser vai, eu não tenho mais volta. E se ele disser não vai, eu vou do mesmo jeito, porque a conta chegou e eu tô no caixa com a carteira aberta. Eu respiro de novo, encosto a língua no céu da boca para ver se a tontura passa. Eu não tenho mais desculpa, eu tenho só um passo. Eu escuto vindo de mim mesma, desculpa, tão baixo que ninguém ouve. Eu sinto a palavra cortar minha garganta como lixa. Eu encosto as mãos no banco à frente para apoiar. Minha perna treme e eu penso na minha filha. De novo, inevitável. Eu penso nela me olhando, daqui a um tempo, e perguntando por quê. Eu não quero que a resposta seja porque eu tive medo. Eu não vou dar isso para ela. Eu não vou. Meu corpo entende antes da cabeça. Eu deslizo o quadril para frente, como quem vai levantar devagar para não interromper o culto. E paro. Eu paro num ponto exato. Eu tô quase. Eu tô colada no momento de antes. Eu fico ali, suspensa, com a boca ainda aberta, e o mundo inteiro esperando que eu escolha. Eu levanto. Não tudo de uma vez. Primeiro o quadril,
Depois a coluna, o joelho batendo no banco da frente. O barulho do banco chama a atenção. Eu fico em pé torta, a mão no encosto para não cair. O oficial me olha e já vem na minha direção. O juiz continua lendo. Não percebe de cara. Eu abro a boca e antes que eu perca, sai. Fui eu. Minha voz não sai alta, mas ela corta a sala. Fui eu. O microfone do promotor faz um chiado. Alguém solta um "que?" espremido. O juiz para. Ergue o rosto. Martela a madeira uma vez. Ordem. O oficial estica a mão. Senhora, sente-se. E eu balanço a cabeça. Não. Eu tremo. Eu não tô fazendo cena. Eu não tô. Eu só não tenho mais como ficar sentada assistindo a minha vida acontecer sem mim. Renato não vira. Eu só vejo a nuca dele endurecer, o paletó mexer no ombro, como se a costura tivesse apertado de repente. Eu digo de novo, agora mais firme, antes que alguém venha me calar. Fui eu que estava dirigindo. Eu falo assim, cortado, porque é o jeito que as coisas saem quando a verdade está com pressa. Fui eu, naquela noite. Eu não esperei ninguém me perguntar. Eu jogo no ar, crua. A sala muda de temperatura. É como se o ar-condicionado tivesse ligado mais forte. Eu sinto em cima da pele. A mãe do menino vira devagar, o terço parado entre os dedos dela, e ela me olha como se ela já soubesse que tinha uma coisa fora do lugar e tivesse só esperando o momento. O juiz tenta me interromper. A senhora vai se identificar e... Eu falo por cima dele, como quem atravessa a rua correndo. O rádio estava numa música velha. Eu mexi no volume errado. Aumentou. Eu me assustei. Na rua de cima tem um buraco. Eu acertei o buraco. O poste do meio da quadra estava queimado. O semáforo piscava no amarelo. Eu falo essas coisas porque ninguém inventa cor de poste e buraco de rua. É a minha maneira de dizer, acreditem em mim. Eu olho para o promotor e vejo um canto de boca subindo. Ele entende na hora o que essa cena faz com o processo dele. Eu sinto a perna bamba, mas eu não paro. Eu tinha bebido. Não vou mentir. Eu discuti com ele no carro. Eu tava com raiva e eu não freiei o suficiente. Eu falo assim, cada palavra me arranhando por dentro. Senhora, a senhora está desobedecendo a ordem do tribunal, o juiz fala, mais alto. Eu abaixo a cabeça por um segundo, como se eu me desculpasse, e sigo. A jaqueta do menino era escura, com umas listras claras no braço, não sei se branca ou cinza, porque a luz da rua era ruim. A mochila dele tinha uma coisa pendurada, um chaveiro, parecia uma bola, pequena, batendo na lateral quando ele... Eu paro um segundo, porque a imagem me rasga. Não é poesia. É uma imagem. É como se eu tivesse filmado com os olhos e dado pause. Eu engulo seco. Eu sei que isso ninguém contou em lugar nenhum. O oficial encosta, fala baixo no meu ouvido. Sente, por favor. Eu fico. Eu digo que a gente parou 2 ruas depois e trocou de lugar. Eu falo porque isso explica o que vem tentando enfiar em cima do Renato. Eu digo que eu pedi. Eu pedi pelo amor de Deus, eu pedi chorando. E ele disse, eu resolvo. E resolveu isso, se colocar no fogo no meu lugar. Isso é o que eu trago pro meio da sala. Não é defesa técnica. É o nosso pacto sujo. Eu sinto o olhar do defensor fincar em mim como faca sem ponta. Excelência, isso, ele tenta. O juiz levanta a mão para calar ele e me olha como quem encara um animal ferido que pode morder. Eu solto uma respiração que faz barulho. Eu não gosto de chamar atenção. Eu detesto. Mas agora eu tô chamando todos. E não tem volta. Eu olho pro Renato. Eu quero que ele vire. Quero. E não quero. Ele não vira. Eu entendo. Eu tô quebrando a única coisa que segurava a gente. Eu digo pro juiz, pro microfone que nem tá na minha frente. Não deixem ele pagar pelo que eu fiz. E aí o burburinho vira zumbido. O promotor dá um passo, coça a lateral do nariz, ajeita um papel que nem precisa, mas tá em pé, atento, cheirando sangue. A mãe do menino sussurra alguma coisa que eu não escuto. Só vejo a boca dela formar meu Deus sem som. Eu mordo a língua pra não chorar, porque chorar agora vira cortina, e eu não quero cortina. Eu quero janela aberta. Eu sinto a mão do oficial no meu braço, leve, e retiro o braço devagar, como quem recusa abraço de conhecido no mercado. Eu não tô fugindo. Eu tô indo.
Eu sei que parece que eu tô falando com você, que tá me ouvindo, como se eu tivesse te puxando pela manga. Se você tá mesmo aqui comigo agora, se você tá sentindo esse nó também, me diz seu nome e a sua cidade depois. Só pra eu saber de onde vem essa escuta. Eu preciso sentir que eu tô falando com alguém de verdade, não com uma parede fria. Eu volto pra sala, pro barulho. Eu digo onde. Na curva da Dom Pedro, com a José Lins. Em frente à farmácia que tem a fachada azul, com a placa meio apagada. Tinha um cachorro deitado numa porta, eu lembro, porque eu pensei cuidado. E ironia. Não tive com o que eu tinha que ter. Eu falo isso olhando pro nada, porque se eu olhar no olho das pessoas eu desmonto. A senhora vai se identificar. O juiz repete, mais firme. Eu digo meu nome e meu CPF como quem joga documentos sobre o balcão da repartição. Minhas mãos tremem. O papel imaginário cai no chão e eu não abaixo para pegar. Anote, o promotor fala pro estagiário, sem microfone. Eu ouço porque tudo tá alto no meu ouvido. O defensor de Renato chega perto da mesa, pede a palavra. Excelência, eu solicito a suspensão imediata da leitura para resguardar. O resto some. Eu falo por cima. Eu tô falando como quem tem 1 minuto de oxigênio e quer usar direito. Eu tava no volante. Eu sei que eu devia ter parado, eu sei, eu não parei. Eu ouvi um grito, eu não sei se foi meu ou de alguém, e eu travei. A gente andou. Foi até a esquina do sacolão. Aquela porta de enrolar que vive meio torta. E ali, naquele recuo, a gente trocou. Eu saí cambaleando, ele me botou no banco do passageiro, amarrou meu cinto como se eu fosse criança. E falou nada. Nada. Só abriu a porta do motorista, sentou e foi. Foi. Eu vejo por cima dos ombros os celulares subindo. Lentes. Essa parte me dá ânsia. Eu odeio virar assunto. Eu nunca quis. Eu sempre passei no canto. Hoje, eu virei manchete com o meu próprio peito. Eu sinto o perfume barato de alguém do meu lado. Forte, doce demais. Eu fico com nojo de mim e isso estoura em raiva. Uma raiva que me dá força de continuar. Você quer ouvir mais? Eu falo mais. A placa do carro do menino eu não lembro. Eu seria hipócrita de inventar. Mas o tênis dele era claro, sujo de poeira, com uma listra lateral. Eu vi no chão quando olhei pelo retrovisor. Eu não queria olhar. Eu olhei. Eu não sei por que meu olho vai pro que dói. Talvez porque eu mereça olhar. Chega, senhora. O juiz bate o martelo 2 vezes. A palavra senhora na boca dele me envelhece há uns 10 anos. Eu respiro e digo, eu tô falando. O oficial se aproxima mais. A senhora vai ser retirada. Eu ergo a mão, palmas pra frente, um gesto bobo de quem pede calma. E peço, só mais 1 minuto. O promotor tá quase sorrindo, e isso me dá uma vontade de gritar com ele. Não por ele tá certo ou errado, pelo gosto dele. Eu não tô dando show pra ninguém sentir gosto de nada. Eu tô tirando a pedra da minha boca, é isso. Eu olho pra mãe do menino. Ela não pisca. Eu digo pra ela, não pro juiz. Me perdoa por ter demorado. Eu sei que isso não ajuda. Eu sei que não devolve. Eu sei que não muda nada. Eu falo assim, quase sem ar, e ela fecha os olhos por 1 segundo, como quem toma um tapa e respira. Quando abre, ela não me mata com o olhar. Ela me atravessa. Tem raiva, tem dor, tem outra coisa que eu não sei o nome. Eu abaixo a cabeça, como quem aceita. Eu escuto por trás uma voz conhecida segurando outro tom. Minha sogra. Eu não vi ela entrar. Ela fala, isso é mentira. Baixo, seca. Eu não vi meu irmão de Renato em lugar nenhum, mas eu não estaria surpresa se ele tivesse encostado na parede, mudo, de novo. Eu não vi a minha filha. Eu proibi ela de vir. Eu rezo desde cedo que ela não tenha vindo, que ela esteja na casa da tia, ouvindo rádio e me odiando menos do que vai me odiar se me ver aqui. Meu coração dá 3 batidas fortes. Eu fico tonta. Eu não posso cair agora. Eu sinto um calor subindo do estômago, me dá vontade de vomitar. Eu fecho a boca, prendo a língua atrás dos dentes, até passar. O defensor tenta me pegar pelo lado da razão. A senhora tem direito ao silêncio.
Eu rio por dentro. Um riso sem graça. Meu silêncio foi o que me destruiu até aqui. Eu não quero mais esse direito. Eu quero o outro. O de dizer o que eu fiz. Eu olho pro juiz e peço, do meu jeito que não sabe fazer bonito, suspende a sentença dele e, sei lá, faz o que tem que fazer comigo. Eu não falo prende, mas todo mundo escuta essa palavra no ar. O juiz troca olhar com o promotor e com o defensor, aquele triângulo que decide o modo do mundo. O estagiário do promotor tenta pegar meu rosto com o celular. O oficial bloqueia. Eu fico com o cheiro do tecido do uniforme dele no nariz, misturado com desinfetante. Eu lembro do desinfetante da casa da minha cunhada e a cabeça gira. Tudo volta para o mesmo lugar. Eu não vou fugir. Eu não vou sentar e esperar passar. Não passa. Eu sei porque eu tentei meses e não passou. Eu digo mais uma coisa que ninguém tinha dito. Ele não me obrigou. Ninguém me obrigou. Eu pedi. Eu pedi para ele dentro do carro ainda. Eu pedi baixinho, com vergonha do mundo. Vergonha dele e de mim. Eu pedi para ficar quieto. E ele ficou. Eu traí uma coisa nele que eu não sei se volta. Eu digo isso olhando para o pescoço dele que eu conheço. A pinta do lado direito. O cabelo cortado torto ali perto. Eu queria tocar e pedir desculpa com a pele. Eu não posso. Eu paro. Não porque eu quero, porque eu não tenho mais ar. Eu fico em pé, plantada, o joelho tremendo, a mão ainda segurando o encosto do banco da frente. O juiz suspira, como quem carrega o peso de prédio nas costas. Ele fala alguma coisa de ordem, de ritual, de momento adequado. Eu não entendo mais direito as palavras. Eu só entendo o meu nome e o barulho das outras pessoas dizendo coisas que eu não quero. A imprensa come com os olhos. As pessoas no fundo levantam o queixo, esticam o pescoço. Querem ver mais. Eu sinto uma mão tocar meu antebraço. De leve. Não é oficial. É uma mão conhecida. Quente. Eu olho de lado e vejo de relance a aliança. A dele. Ele não virou inteiro. Ele só virou o suficiente para me tocar sem que ninguém perceba muito. Eu prendo a respiração. Eu sei o que esse toque quer dizer. E eu não sei. Pode ser pode ser eu tô aqui. Eu fico no meio. Eu fico num segundo que dura 1 ano. A sala inteira tá num som só. Uma massa que pulsa. E eu no meio com uma frase que já saiu e não volta. O juiz diz meu nome inteiro. Ele pede que eu me retire da galeria e aguarde num local adequado. Ele fala adequado. E eu penso que nada é adequado hoje. Eu escuto cadeiras arrastando, gente se ajeitando, o coro dos sapatos do oficial no piso. Eu muitas vezes sonhei com esse momento. E nos sonhos eu estava nua, ou eu não conseguia falar. Aqui eu falei. Eu falei. Eu falei e agora tudo que existe é o barulho desse falar batendo nas paredes e voltando para mim, mais alto do que quando saiu. Eu fecho os olhos 1 segundo para não cair. Eu abro e vejo um flash. Eu não sei de onde veio. Pode ser do celular de alguém, pode ser da minha cabeça. Eu vejo a mãe do menino apertar o terço, os nós dos dedos brancos. Eu vejo o promotor arrumar a gravata. Eu vejo o defensor me fitar e balançar a cabeça. Quase imperceptível. Um não que não é para mim. É pro que eu causei no caso dele. Eu vejo a mão de Renato soltar meu braço e cair de volta pro colo. Eu penso na minha filha no mesmo segundo. Eu penso nela e eu penso que ela vai ouvir meu fui eu por alguém que não sou eu. E isso me dá uma dor que arde. Eu abro a boca para chamá-la por um apelido que só eu uso. Não sai som. Eu fecho, eu fico. O oficial, agora mais firme, diz: por aqui. Eu mexo um pé, depois o outro. Antes de sair, eu olho pro juiz. Ele me encara por 3 segundos que são mais longos que muita coisa. E aí, do meu próprio peito, sobe uma vontade absurda de dizer mais. De dizer tudo. De contar o detalhe do chaveiro, a cor da rua, a hora exata, o número da casa da esquina. Eu travo. Eu paro no vão entre as fileiras, com a barra da calça enroscando no salto, e quase caio. Eu me seguro no banco, e nesse segurar eu ouço:
atrás de mim, alguém chamar meu nome alto, com um som que eu conheço desde a primeira vez que eu ouvi. Eu não vi de onde veio, eu só ouvi, e o som cortou o resto como faca. Eu fico parada, com o joelho trêmulo, o coração no pescoço, a mão no encosto, e tudo me puxando para direções diferentes, todas erradas, todas certas, ao mesmo tempo. Foi a voz da minha filha. Eu reconheci no primeiro mãe, aquele jeito de alongar a vogal quando tá com medo e raiva ao mesmo tempo. Eu virei metade do corpo, o oficial já me puxando pro corredor, e vi ela ali, no fundo, cabelo crespo de qualquer jeito, moletom grande, a mão fechada. Ela empurrou a fita que separava as fileiras, entrou torta, tropeçando no próprio tênis. Mãe, mais alto. O juiz bateu o martelo e mandou ordem, ordem, mas ela não ouviu. Eu senti o chão mexer de leve, como se meu joelho não sustentasse. Renato sussurrou sem olhar para trás. Chega. Sério, baixo, como quem segura a porta. Eu balancei a cabeça, nem para ele, nem para ninguém. A minha filha veio pro corredor. O oficial abriu o braço para barrar. Você não ia vir, eu falei, quase sem som. Você mentiu para mim, ela respondeu. A voz dela atravessou, fina e firme. Minha sogra se levantou meio metro. Menina, cala a boca, ela disse, sem tirar os olhos de mim. A senhora sabia? Minha filha disparou para ela, dedo tremendo. Sabia, dona Vera? A senhora sabia? O nome da minha sogra saiu cuspido, e ela ficou roxa, perdeu a voz por um segundo. Ordem, ordem, o juiz insistiu, as veias no pescoço aparecendo. O promotor levantou a mão, bonito, controlado. Excelência, diante do teor da fala, requeiro a condução imediata desta senhora para a formalização da confissão e as medidas cabíveis. Eu ouvi condução e cabíveis e pensei, acabou de vez. Não doeu. Doeu foi o rosto da minha filha. É verdade, ela disse para mim, não pro juiz, não pro promotor, para mim. Fala olhando para mim. Ela subiu um passo, o oficial fez barreira. Moça, não pode. Ela não piscou. É verdade. Eu respirei. O peito doeu. Eu disse. É. Seca. Sem pedir desculpa com a palavra, porque a palavra desculpa agora parece um pano sujo. Ela entendeu. O quebrou em 3 pedaços na cara dela. Eu vi os olhos dela encherem e se segurarem. Ela não chorou. Ela travou a mandíbula, as mãos em punho, como quando ela tentava não brigar comigo na cozinha para não acordar o pai. Renato levantou meio que de impulso. Arrastou a cadeira. O barulho cortou a sala. O defensor segurou o braço dele. Não, sussurrou. Senta, pelo amor de Deus. Renato não sentou. Ele virou, enfim, e me olhou como quem olha algo que não reconhece e mesmo assim conhece. Para, ele disse. Por mim, para. Eu fiquei com a boca aberta, sem som. A minha sogra se apoiou no ombro dele e cuspiu baixo. Mas eu ouvi. Assassina. Vinha carregado de saliva e casamento antigo. Eu apertei o encosto do banco, os nós dos dedos brancos. Não me chama assim, eu disse. Automática. Feio. Inútil. Chamo, ela respondeu. Sem pudor. Chamo porque você é. O estalo na minha cabeça foi pequeno e cortante. A mãe do menino levantou devagar, como quem sai de um lugar fundo. O terço caiu até quase o chão. Ficou pendurado na mão dela. Olha pra mim, ela falou. Não gritou, não chorou. Pediu. Eu olhei. Meus olhos foram até os dela como um cachorro obediente. Por que você não parou? Eu abri a boca. Fechei. Abri de novo. Porque eu tive medo.
Silêncio de 2 segundos. Medo de quê? De tudo. Eu falei. E foi patético e foi a única palavra. Do que iam dizer? Da polícia. De perder o emprego. De olhar pra cima e ver você. Eu tava falando com ela e com a minha filha e com o juiz ao mesmo tempo. O promotor anotava como se fosse receita de bolo. Você tinha mais medo do que de mim, do que de matar meu filho. Não foi pergunta. Eu engoli. Eu não sabia que... Eu comecei. Sabia que era uma pessoa. Ela cortou. Rápida. Sabia que era um corpo. Sabia que tinha alguém. Eu fechei os olhos um segundo. Senti o desinfetante subir. Ardeu o nariz. Desci a cabeça e voltei a encarar. Sabia. Minha voz quebrou no final. A sala respirou junto. Excelência, o promotor insistiu, abrindo as mãos. A situação está fora de controle. Requero que a senhora seja retirada sob custódia. O oficial ao meu lado assentiu, tocou meu cotovelo de novo. Ele foi mais firme. Eu desviei 1 centímetro. Pedi só com a boca. Calma. O juiz assentiu, tenso. Retirem a senhora. Agora. Minha filha deu um passo à frente, quase colando no oficial. Eu posso encostar nela? O oficial não sabia a resposta. Olhou para o juiz. O juiz disse não. Minha filha levantou o queixo, formada em teimosia na minha casa. Então me ouve daqui. Ela não estava pedindo. Você botou o pai no seu lugar? O chão deu um salto. Fala. Eu tentei explicar com 2 frases que não tinham como dar conta. Eu pedi, foi culpa minha, eu pedi. Você deixou ele mentir por você. Eu concordei com a cabeça, pequena, como quem confessa que trocou o troco errado. Ela bateu o punho na coxa. Você me deixou odiar ele, mãe. Fim de mundo. Eu levei a mão ao peito, como velha, como se desse para segurar o que caiu. Renato levou a mão ao ar, pedindo vez. Eu pedi também, ele soltou, e a voz dele veio limpa. Eu pedi para ela deixar comigo. A sala virou de novo. Mentira, minha sogra jogou trêmula. Você nunca faria isso. Fiz. Ele disse, quase sem som, só para mim e para nossa filha. Ele me olhou enfim, não como homem, não como marido, como alguém que estava nu num corredor gelado. Chega, ele repetiu. Eu balancei a cabeça. Eu não vou calar. Eu falei sem coragem, mas falei inteiro. Não mais. A mãe do menino me cortou de novo, com outra linha que atravessou. Fala o nome do meu filho. Eu parei. Eu sabia o nome. Eu ouvi no jornal, ouvi nas audiências, ouvi na boca dela 3 vezes por dia. Eu não falava. Sempre dizia, o menino. Eu abri a boca e disse, baixo no começo, mais alto depois, para não parecer escárnio. Gabriel. A palavra entrou na sala e parou. Ela fechou os olhos, segurou um soluço com a mão na boca e eu, pela primeira vez, ouvi o nome dele saindo de mim sem eco de defesa nenhuma. O promotor aproveitou o silêncio, levantou um papel que valia nada, mas fazia pose. Excelência, com um devido respeito, a confissão é inequívoca. Não há mais ambiente para a continuidade da leitura. Requer-se a suspensão e a condução com recolhimento para a preservação da ordem e da legalidade. Eu ouvi recolhimento e senti as pernas querendo obedecer. O juiz assentiu, seco. Oficial. Meu cotovelo virou maçaneta. Eu dei um passo. Minha filha estourou. Eu vou com você. O oficial negou com a cabeça. Não pode, menor. Eu não sou bebê. Ela rebateu, ferida. Eu quis rir e chorar. Eu quis abraçar ela com os 2 braços, com as pernas, com o corpo todo e dizer que ela ainda era minha bebê, que hoje acabava isso. Fica com a tia, eu disse automático, estúpido. Eu não vou com a tia, ela devolveu, o olho claro, duro. Eu fico aqui olhando pro seu banco vazio. Fiquei sem osso. Minha sogra puxou Renato pelo paletó. Faz alguma coisa, tira ela daí. Essa mulher vai arrastar a nossa família pro esgoto. Eu virei o rosto de lado e ri sem som, de nervoso. Eu já arrastei, eu pensei, e quase falei. Renato escorregou o braço da sogra, veio um passo na minha direção. O defensor tentou segurar de novo. Não complica. Renato baixou a voz até quase sumir. Me olha, ele pediu. Eu olhei. Eu te amo, ele disse. E foi ridículo, e foi o que tinha.
Eu sei, eu respondi, só mexendo a boca. Foi por isso que eu fiz, e é por isso que eu tô desfazendo. A sala não precisava ouvir. Ouviu. O promotor mordeu o canto da boca. O barulho de celular tirando foto virou chuva. O juiz urrou. Chega, ordem na sala. A mãe do Gabriel ainda de pé, as duas mãos no terço, me encarando. Você vai falar mais? Ela me desafiou e me entregou, tudo junto. Eu respirei. Eu vou falar o que me perguntarem, no lugar certo. Eu não sabia se isso era promessa ou ameaça. A minha filha revirou os olhos, nervosa. Agora você aprendeu o lugar certo, ela disse, ferindo sem querer. Até ontem, o lugar certo era a cozinha. Eu engoli seco, o estômago queimando. Você tem razão. Ela não esperava ouvir isso. Ela abriu a boca e não saiu nada. O oficial fez menção de me puxar. Eu recuei meio passo. Não por teimosia, por reflexo. O braço dele ficou mais duro. Vamos. Eu olhei para a mãe do Gabriel, que ainda me prendia. Eu não tô pedindo perdão, eu soltei, do nada, a voz baixa, sincera. Eu tô me entregando. Ela respirou fundo, os ombros subiram e desceram. É a primeira coisa certa que você falou. O juiz bateu o martelo, alto, e as paredes tremeram um pouco. A senhora será retirada agora. Minha sogra não perdeu a chance. Algema ela. O oficial ignorou. Minha filha se esticou toda, chegou na ponta do tênis, atravessou a barreira com um dedo. A ponta do dedo tocou meu braço. Foi um choque. Não mente mais pra mim, ela pediu, com os olhos grudados nos meus, sem vergonha de estar pedindo. Nem por mim, nem por ninguém. Eu balancei a cabeça. Não minto. E eu senti que isso, só isso, já mudava o contorno das coisas, mesmo que fosse tarde demais pro resto. A imprensa se acotovelou. Alguém pisou no meu pé e eu nem senti. Renato respirou alto, a veia da têmpora batendo. Eu falo com você depois, ele disse, ainda parado, ainda sem saber o que era depois. Se tiver depois, minha sogra cortou, seca. Cala a boca, mãe, ele devolveu, pela primeira vez em anos. A palavra mãe na boca dele virou outra coisa. A mãe do Gabriel virou pro promotor. Para de sorrir. O sorriso sumiu. Ele fingiu dignidade. Eu queria a mesma força que ela tem de dar ordem. Eu não tenho. Eu só tenho esse corpo e essa voz meio falha. Eu usei as duas. O oficial começou a me guiar pro corredor. Eu dei 2 passos de lado, tropecei na barra da calça. Consertei. A sala era um bar mexido. Gente levantando, gente xingando, gente filmando. Gente olhando para baixo. Eu ainda ouvi, vindo de trás, a voz da minha filha uma última vez, não raivosa, só cansada. Mãe. Eu parei meio centímetro. O oficial fez força, eu virei o rosto tanto quanto deu. Eu tô aqui. Foi o que eu consegui. Foi pouca coisa e foi tudo. A mãe do Gabriel fechou os olhos de novo e dessa vez ela não abriu rápido. O juiz começou a dizer alguma coisa formal que eu não ouvi inteira. O som que ficou foi o do meu nome voando no meio da sala, na voz da minha filha, na voz da minha sogra, na voz do Renato, na voz das pessoas que não me conhecem, todas me puxando, e eu no meio sem lugar para onde voltar. Conduzam, o juiz disse, e o oficial assentiu. Eu enchi o peito, botei um pé na frente do outro e ouvi atrás alguém quebrando de gritar, alto, tão alto que doeu no ouvido, e todas as cabeças viraram na hora, inclusive a minha, sem que eu conseguisse segurar. Eu não virei para ver quem gritou, não dei esse direito pro grito. Eu só segui o braço do oficial e a porta pesada fechou atrás da gente com um som que eu ainda ouço agora, seco, que bate no estômago. O corredor era frio demais e claro demais, luz branca machucando o olho, o chão liso, cheiro de desinfetante e café velho. Eu sentia as pernas moles, mas andavam. O oficial falava baixo, quase como quem me protege. Sem algema, dona, só vamos. Eu só assenti. A mão dele no meu cotovelo não era bruta, e isso me confundiu, porque eu tinha decidido aceitar qualquer dureza. Passei por um segurança gordo que não levantou os olhos do celular, por uma moça do fórum como uma pilha de processos que não me viu,
por uma máquina de água sem copo. Eu pensei em beber da garrafinha da bolsa e lembrei que minha bolsa ficou lá dentro, no banco do fundo, junto da minha vida de antes. Tinha um batom sem tampa, um recibo do mercado, um chaveiro de plástico. Não tenho mais. A sala da escolta é pequena. Tem uma mesa de metal e 2 cadeiras com um estofado rasgado. O ventilador no teto faz um barulho chato, um chicote no ar. Entrou um outro agente com uma prancheta e uma caneta que falhava. Nome completo? Ele perguntou, sem olhar. Eu falei e ouvi o meu nome como se fosse de outra. E dá uma sensação de desapego estranho, como quando você ouve sua voz gravada e não se reconhece. RG, CPF, filiação. Eu respondi tudo, as mãos frias no joelho, o suor na nuca. Quer água? Eu quis. Ele trouxe um copinho de plástico amassado, água de torneira com gosto de cloro. Eu bebi em 2 goles. Senta aqui, espera um pouco, o primeiro oficial disse, e fechou a porta de leve, como se eu fosse cair se ele batesse com força. Eu encostei a testa na mesa, mas a mesa estava mais fria que eu. Levantei de novo. Tinha uma janela alta, sem vista, só luz. Eu fiquei de pé embaixo dela e falei o nome dele, sozinha, baixo, só pra mim, porque eu precisava que saísse certo. Gabriel. Não tinha eco ali, e foi melhor assim. Na minha cabeça, Renato estava sentado de volta ou de pé demais, eu não sei. A mão no rosto, o nó da gravata pedindo ar. Minha filha em pé, os punhos fechados, mais adulta que eu. Minha sogra roncando raiva. A mãe do Gabriel com o terço na mão. Eu pensei neles como pessoas reais e não como figuras no meu drama. E doeu diferente. Melhor. Chamaram. Bora. Atravessamos um corredor que não acaba nunca. Elevador com espelho riscado. Meu rosto cortado por linhas. Eu parei um segundo no reflexo. Cabelo preso torto, um rímel borrado que eu nem sabia que tinha. Minha boca parecia de outra pessoa. Eu respirei fundo, a barriga doeu e falei sem som. Acabou. E foi isso que foi nascendo. Um fim de mentira que não tem festa, só silêncio. E eu ali dentro. Menos barulho. Mais verdade. Um tijolo a menos no peso que eu carrego. E outro tipo de peso entrando no lugar. Comprido. Concreto. Com prazo. E grade. E horário. Que eu não escolho. No camburão eu sentei no banco estreito. Encostei a nuca na parede de metal, gelada, que grudou no suor, e senti o carro balançar no primeiro buraco, como um puxão no corpo todo. A janelinha com grade mostrava um pedaço de céu sem graça e um poste com um anúncio rasgado de aluga-se quarto. Eu pensei nas minhas coisas pequenas, no pano de prato com mancha de molho, na caneca que eu uso desde antes da minha filha nascer, com a orelha quebrada. Eu pensei na minha cama, nas marcas no colchão que a gente finge que não vê. Eu pensei no cheiro do travesseiro do Renato quando ele chegava tarde e deitava sem tomar banho. E eu pensei na voz da minha filha, o não mente mais pra mim, e decidi que esse é o pedacinho que eu ainda posso cumprir. Eu encostei a testa no metal e fechei os olhos. Não era conforto, mas era firme. Eu falei baixinho, pro dentro de mim, que nem oração de quem não sabe rezar. Obrigada por ter saído. A minha voz. Doeu e aliviou. Eu senti uma paz que não é bonita, não é limpa, não é feliz. É uma paz envergonhada que ocupa um canto, como alguém que fica em pé no ônibus mesmo com o banco vazio. A viatura parou no portão com um tranco. O barulho da corrente abrindo é longo, parece dente raspando. Entramos. Desce, mandaram. Eu desci. Tropecei no degrau, consertei. Ouvi uma mulher rindo longe, outra chorando, um rádio tocando um pagode antigo que eu conheço a letra. A recepção tem um balcão de vidro arranhado e uma televisão ligada sem som, passando uma cozinha colorida, uma moça cortando cebola como se a vida fosse isso. Pediram meu sapato, meus cadarços, meu anel. Eu tirei o anel do dedo, a marca branca ficou. Eu quase pedi para segurar só mais um segundo. Não pedi. Entreguei tudo no potinho de plástico. Assinei embaixo de mais um papel com meu nome. Me deram uma pulseira de plástico com meu nome errado. Eu corrigi, e a moça olhou para mim como quem não tem tinta para isso. Vai assim mesmo. Tá bom. Aqui. Uma coberta fina,
um sabonete que não tem cheiro, um pacote com uma escova vagabunda. Celas provisórias, corredor B. A porta abriu, a chave grande rodou, o grito seco outra vez. As paredes têm marcas de unha, de fita adesiva velha, de fita nova. Na minha cela tinha 2 mulheres que não me perguntaram nada. Uma dormia de bruços, calça de moletom manchada, a outra sentada no chão com as pernas cruzadas e a cabeça encostada na parede, olhando para um ponto que não é nenhum. Eu fiquei no canto, sentei no colchão fino que cedeu no meio. Eu passei a mão, senti a areia do tecido, um fio solto. Respirei o ar que é pesado e tem mistura de coisas que não têm nome. Eu fiquei ali sem fazer nada. Tentei fechar os olhos e não deu. Abri e contei os parafusos da grade da janela. 5 de um lado, 4 do outro, um faltando. Pensei em beber água, desisti. Pensei em comer, o estômago não aceitou. Fiquei com a mão no peito, como velha. Lembrando da minha filha pequena com febre no sofá, eu medindo a temperatura com a boca no pulso, inventando que sabia de alguma coisa. Eu devo ter cochilado porque acordei com o barulho das chaves e uma mulher gritando: "Visita de advogado." Eu não tinha advogado ali. Tinham que ver os papéis, juntar as coisas. Falaram de audiência de custódia. Eu só entendi que eu ia ser mostrada para um juiz de novo no dia seguinte e que iam decidir se eu ficava ou não. Eu sabia que eu ia ficar. E eu aceitei. De tarde deixaram um prato de plástico com arroz, feijão ralo e um pedaço de frango que estava mais osso do que carne. Eu comi devagar, com nojo e fome juntos. Pensei na minha filha comendo macarrão com salsicha no micro-ondas porque eu não voltei para casa para fazer o jantar, e me deu uma vontade de ligar que quase afogou. Eu perguntei para a gente se tinha ligação. Só amanhã, horário de plantão. Tá certo. A noite veio, o barulho diminuiu um pouco e aumentou outro. Risadas em hora errada, choro de repente, uma música de rádio que não fecha nunca. Eu enrolei na coberta fina, senti frio nas canelas. Eu rezei do meu jeito torto, que é quase falar comigo. Eu falei pro Gabriel de novo, não pedindo nada pra ele, não tenho isso. Falei que eu sei o nome dele, que eu vou dizer todo dia, que eu sei que isso não devolve nada, mas eu não vou fingir que ele é uma palavra vaga. Eu falei pro Renato também. Sem raiva, sem romance, eu sei atrasado, e que eu queria que ele dormisse. Falei pela minha filha, que eu queria que ela comesse alguma coisa quente e que ela deitasse de ódio e acordasse com menos. Não por minha causa, mas por ela. No dia seguinte me levaram cedo para a audiência. Outra sala, outra luz, outro juiz que já tinha o meu papel em cima da mesa. Eu respondi sim, senhor, e não senhor, sem brigar, sem tentar parecer melhor. Quando ele disse prisão preventiva, eu só assenti. Voltamos. No caminho de volta, no pátio, o sol bateu um pouco no meu rosto e eu lembrei da varanda de casa, da planta que eu vivo matando e ela insiste em não morrer. Eu não tenho mais varanda por enquanto, nem planta. Eu tenho um banco de concreto e uma sombra que anda conforme o horário. Tá bom. Eu me sentei naquela sombra e contei o tempo em passos de agente. 4 passos conversando, 2 passos calados. A chave sempre batendo no quadril deles como sinete de missa. A menina da cela do lado me pediu o sabonete emprestado. Eu dei. Ela lavou as mãos, me agradeceu com um valeu tímido. Eu sorri sem dente aparecer. Quando abriram para a ligação, eu tremi. Discar número com a mão suada é uma coisa besta que vira montanha. Tocou, tocou, tocou e caiu na caixa. Eu desliguei. Tentei de novo. Tocou, atendeu. Alô? Era ela, a minha filha. Eu ouvi só isso e a minha garganta fechou. Oi? Saiu um sussurro. Oi? Ela respondeu. Seca. Ficamos uns segundos no barulho, o orelhão chiando. Você tá bem? Eu perguntei, sabendo que era pergunta boba. Não. Eu fechei os olhos. Eu entendo. Silêncio. Você comeu?
Eu tentei. Maternal idiota. Comi qualquer coisa. Ela respirou mais forte. O pai tá na casa da avó. Tá. Ele falou que... Ela começou e parou. Eu não quero falar dele agora. Tá. Você vai ficar aí? Vou. Tá. Eu senti a barriga doendo. Eu vou te ver. Não precisa, eu respondi sem pensar. Querendo poupar, errando de novo. Eu vou te ver. Ela repetiu firme. Não mente mais pra mim. Eu não minto. E eu disse isso com a certeza que eu não tinha de mais nada. Ela ficou um segundo calada, e eu ouvi qualquer coisa esquisita do lado dela. Tipo um talher batendo em prato. Eu te odeio e eu te amo. Ela soltou, rápido, envergonhada. Eu encostei a cabeça na parede. Eu também. Não pra machucar. Pra dizer que entendo o nó. Tá. Tá. A ligação caiu porque o tempo acaba. Sempre acaba. Eu fiquei com o telefone frio na mão até a gente me cutucar. Acabou, dona. Os dias começaram a ficar parecidos. E no meio dessa repetição eu senti que uma parte da minha cabeça, aquela que corre sem parar, desacelerou um pouco. Eu varria o chão com uma vassoura que não alcança os cantos. E isso acalmava. Eu lavava minha caneca de plástico até ela ficar sem cheiro de nada. Eu sentava perto da janela e olhava a mesma árvore que eu não sei o nome, com um passarinho barulhento. E aquilo, de repente, era o único programa. Eu dormia mal e acordava com a cara inchada. Eu anotava num caderno de capa mole o nome do Gabriel, a data e o que eu consegui fazer direito naquele dia. Não fiz cena. Comi. Liguei. Disse a verdade. Parecia pequeno, mas pra mim agora é bastante. Um dia a agente veio e disse que eu tinha visita. Eu achei que era o advogado público, mas era ela, a minha filha, esperando. Moletom grande, cabelo preso de qualquer jeito, olho fundo. O vidro entre nós não é muito limpo. O telefone de plástico preto na lateral. Eu peguei um, ela pegou o outro. A gente ficou só se olhando um pouco, sem pressa, sem obrigação de consolo. Oi? Oi? Você tá magra, ela disse. E eu soltei um risinho que não era de graça. A comida daqui é uma dieta forçada. Ela não achou graça. Você tá com frio? Tô sempre. Ela mordeu o lábio. Eu trouxe um casaco, mas não pode. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Você comeu? Comi. Você tá dormindo? Dormi eu não tô muito boa, mas eu deito. Ela sentiu. O silêncio não doeu. O pai perguntou se eu queria ir com ele na igreja. Você foi? Fui. E aí? Fiquei com raiva do pastor. Eu tive vontade de rir. Tudo bem. Ele falou em pecado, falou em perdão. Parece um script. Ela revirou os olhos. Eu gosto mais da sua voz do que da dele. Mesmo quando você mente. Eu fechei os olhos. Eu não vou mentir mais. Ela respirou fundo. E eu senti uma coisa mexer. Tá. Tá. Eu não vou pedir pra você me perdoar. Eu falei. Olhando bem. Controlando pra não cair no drama. Eu só queria que você me olhasse. Como você tá olhando agora. E se um dia você quiser me contar as coisas, sem que eu te interrompa, eu vou ouvir. Ela passou a mão no moletom. Ajeitou a manga. Eu vou te contar. Quando der. Tá. E você? Ela começou. E travou. E depois foi. Você lembra que você sempre dizia que eu não precisava ser forte o tempo todo? Eu lembrei. Lembro. Ela apertou o plástico do telefone com a mão. Eu vou te cobrar isso agora. Eu respirei. Você tem razão. Ela fez um sim com a cabeça. A agente bateu no vidro. O tempo de visita é curto. E eu só consegui dizer mais uma coisa. Obrigada por ter vindo. Ela sentiu outra vez. Mordeu o lábio. Levantou a mão. Encostou a palma no vidro. Eu encostei a minha. Não é toque, mas é quase. Ela virou e foi. Eu fiquei mais um segundo, guardando a imagem dela indo sem olhar para trás. Não por desprezo, mas porque é o jeito dela de não desabar em público. Eu voltei para a cela com uma sensação de chão embaixo do pé.
Não firme, mas chão. Eu sentei no colchão. Abri o caderno. E escrevi o que eu precisava ver com a minha letra feia. Eu vou aguentar. Não é promessa pro mundo. É só pra mim. Eu sei que a minha sogra não vai me perdoar. Eu sei que o Renato vai me amar de longe, do jeito dele. E que talvez quando eu sair a gente não volte a ser casal. Eu sei que a mãe do Gabriel pode me olhar algum dia sem atravessar com o prego. Ou não. Eu não crio expectativa. Eu sei que a justiça não é um lugar de conforto. E que o que eu devo não se paga em meses. Eu não vou ficar inventando redenção. Eu tenho trabalho. Eu tenho que fazer, mesmo aqui. Falar a verdade todo dia, lembrar o nome dele, cuidar da minha cabeça para não virar pedra, comer quando der, dormir quando der, ligar quando puder, ouvir quando a minha filha quiser e calar quando tiver que calar. Eu falo isso porque eu tô falando com você agora e eu não quero terminar fingindo que eu sou melhor do que eu sou. Eu não sou. Eu sou essa mulher que dirigiu e não parou. Eu sou essa mulher que deixou o marido entrar na frente e a filha se perder num ódio que não era dela. Eu sou essa mulher que abriu a boca no pior lugar e no único lugar que essa boca precisava abrir. E eu sou também a mulher que acordou hoje e estendeu a coberta no cimento e arrumou o próprio canto e escreveu o nome do menino numa folha de papel e ligou para a filha e aguentou ouvir o que tinha que ouvir. Eu sou isso. Vocês estão me ouvindo daí. Eu não sei como é que essa história chega aí, mas eu agradeço a companhia. Se você quiser, se você puder, me diz seu nome e de onde você tá me ouvindo. Eu gosto de saber que tem gente de verdade do outro lado. Com vida, com rua, com céu, com barulho de panela e de ônibus passando. Me faz lembrar que o mundo não é só essa sala e essa voz. Eu vou ficando por aqui. Eu não tenho final bonito pra dar. Eu tenho essa calma que veio com a vergonha e com o barulho de chave na porta. Eu vou dormir mais tarde, acordar cedo e enfrentar o que vier, cada hora com a sua hora. Eu precisava dizer isso tudo alto, sem cortar caminho. Eu disse: agora eu vou guardar o telefone, eu vou guardar a caneca, eu vou guardar a minha voz para quando chamarem meu nome de novo. E quando chamarem, eu vou levantar, eu vou responder. Eu vou olhar nos olhos. Eu não vou fugir. Eu tô aqui.